beleza? Nosso simulado 5, QPM Maratona. Olha onde você vai estudar ano que vem. Está chegando o dia, que você vai cravar a sua entrada na UERJ, tá? Hoje é a nossa 11ª aula. O projeto era de 12, já vamos a 14, tá? E não marca nada. De novo, quem chegou depois, Estela, a gente vai ter a aula quarta-feira da semana que vem. Vai ser carreirinha, terça, quarta e quinta, para poder fechar o simulado 6. Hoje a gente inaugura o simulado 5. O simulado que começa com uma questão bem bonitinha, né? Bem criativa. Parabéns para o autor dessa questão, que sou eu, tá? Essa questão ficou tão legal, né, que eu até decidi colocar na Olimpíada Brasileira de Química. Óbvio que adaptada, né? Então, existe todo um ineditismo, né? Eu não posso colocar a questão na Olimpíada Brasileira, eu faço parte da, da comissão organizadora, comissão científica, né? Da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro e da Brasileira. Essa questão foi para a Brasileira, num formato um pouco diferente dessa que está aí para vocês. Mas para vocês ela é inédita, tá? E, na verdade, eu fiz essa questão no modelo UERJ, ela tem muita cara de UERJ. E hoje de manhã a Tatiele me confessou que ela perdeu mais tempo tentando descobrir quem eram os elementos do que acertando a questão em si. É uma questão que inaugura a prova. Galera, você já percebeu o modelo da UERJ, né? As primeiras questões, 1, 2, 3, até a 4, vai ali entre o fácil e o médio. Da 5 em diante, é ladeira abaixo. E que bom que é assim, porque não pode ser fácil. Recentemente, o mundo do samba ficou mais triste com a morte de Bete Carvalho. O que vários fãs das sambistas não perceberam é que o nome da madrinha do samba, Bete Carvalho, pode ser escrito pela união do símbolo de 7 elementos químicos distintos. E aí você vai perder um tempinho achando esses 7 elementos. Não são 6, nem são 8. Tem que ser 7, tá bom? E a brincadeira é essa. Após descobrir esses elementos, é com símbolo, tá? Deixa eu até anotar, é com símbolo. Após descobrir esses elementos, e aí, galera, isso tem que estar no caderno de resposta. A descoberta dos elementos é necessário para você poder responder os comandos da questão, que são: determine o número de camadas daquele que é um gás nobre, e esse E significa determine de novo o número de elétrons na camada de valência daquele que é um metal. Não é de qualquer metal, é desses 7, daquele. Em seguida, coloque os metais de transição encontrados em ordem crescente de energia de ionização. Olha aí a Tatiele chegando, foi ela que reclamou, né, hoje de manhã, que, caraca, perdi muito tempo para descobrir os 7 elementos. Então, vamos tentar descobrir quem são os elementos aqui com o nome da madrinha do samba, Bete Carvalho. Para começar, Bete começa com B. Existe um elemento B, boro, mas não existe um elemento que começa com E. Então, tem algumas malandragens. Ó, Bete é B, está escrito o nome dela, gente. Se você tiver dúvida, é só olhar. Ó. O nome de Bete Carvalho é grande madrinha do samba, Bethcae. Agora, elemento químico, ou é uma letra ou são duas. Então, qual é a malandragem? Começa com B. Tem um elemento só com B? Tem. Mas tem um elemento que começa com E? Não tem. Esquece maiúsculo e minúsculo no nome de Bete Carvalho. Então, olha a malandragem. Você tem que pegar um elemento com B, existe. Mas como não existe um elemento com E, eu vou colocar BE. E existe o elemento BE, que é o berílio. Tá? Aí, logo depois de BE, vem a letra T. Poxa, tem elemento que começa com T. A gente vai lá na tabela periódica buscar elementos que começam com T. Cara, não são muitos, tá? Lá embaixo tem o térbio, tem o tantário, mas tem que ser TH. Ou é T sozinho, que eu nunca vi na tabela periódica, ou é TH. Vamos lá, já pegamos o BE, já pegamos o TH, e tem gente nesse momento que pensa, então tem que ser de 2 em 2. Não está escrito isso. Não está escrito, tem que ser de 2 em 2. Por exemplo, ao começar o nome Carvalho, você poderia começar com C, que é só o carbono, C é famoso. Ou poderia começar com Ca, que é o cálcio. Se você botar Ca, o próximo elemento tem que ser Rv. Gente, não existe um elemento Rv. Então, essa malandragem de uma letra ou 2 letras você tem que ter. Vamos começar com C, e depois de C vem AR, que é o argônio, que inclusive é uma das perguntas da questão. Então, já estou com Bet, Car. Agora falta Valho. VA não existe, mas existe V sozinho. A sozinho não existe, mas existe AL. Tem que ser na ordem, tá, gente? E agora, para terminar, o elemento mais estranho de todos aí, menos usado, que é o rômio. Talvez você não tivesse percebido, mas existe um elemento que termina em HO.
Não podia ser hidrogênio e oxigênio? Não, porque aí ia totalizar 8 elementos e no comando da questão eu peço 7. Reconheço, Tatiele, dá um trabalhinho achar os 7 elementos, mas não são 8, tá bom? Agora, a partir desses 7 elementos que já estão aqui tabelados, deixa eu manter aqui essa linha para voltar. A partir desses 7 elementos, vamos primeiro. Cadê? Vou botar os elementos aqui. Bet, maiúsculo, minúsculo, né? Carvalho ficou C, AR, V sozinho, AL, que é o nosso querido alumínio, e HO, que é o elementozinho formando letra. A UERJ já fez várias, formando palavra, formando brincadeirinha, a UERJ já fez várias vezes. E aí você tem que ficar atento a esse tipo de exercício, que com certeza é de tabela periódica. Qual o número de camadas daquele que é um gás nobre? Gente, desses aqui, o gás nobre é o argônio. E aí, galera, vamos lembrar como é que a gente descobre o número de camadas? Não precisa fazer distribuição eletrônica. O número de camadas daquele que é um gás nobre é só ver o período do argônio. Vamos lá, galera. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. Olha a Stephanie chegando. O argônio está no terceiro período. Se o argônio está no terceiro período, ele tem 3 camadas eletrônicas. Gente, há uma relação íntima entre o número do período e o número de camadas eletrônicas. O número do período do elemento é o número de camadas eletrônicas, não precisa fazer distribuição eletrônica. Tá bom? A segunda pergunta, vou aproveitar para colar aqui para não ter que sair, é o número de camadas. São 2 determines. Já determinei o número de camadas do gás nobre e o número de elétrons na camada de valência desses aí que estão achurados, que é um ametal. É óbvio que o argônio também é um ametal. Olha o contexto aqui. O argônio não é metal. Tudo que não é metal é um ametal. Só que o argônio não é. Né? Então, daquele que é um ametal, é o carbono. Tá? E aí, será que eu preciso fazer distribuição eletrônica para saber o número de elétrons na camada de valência do carbono? Notícia boa. Não. Toda vez, se liga nessa aqui, Estela, toda vez que você tiver um elemento representativo, esses que terminam em família A, que eu estou achurando, ó, 1A, 2A, 3A, 4A, por isso que essa classificação antiga é boa, 5A, 6A, 7A e até a família 8A, com exceção do hélio, o número de elétrons na camada de valência, que é a camada que faz ligação química, é o número da família. Ah, mas o carbono é da família 14. Não, usa essa classificação aqui agora, não. Grupo 14. Mas olha que notícia boa. Se é família A, pode ter certeza que o carbono, e esse é um clássico, tem 4 elétrons na camada de valência. Isso aqui é só rascunho, tá bom? Se fosse, por exemplo, alumínio, você não precisava fazer distribuição eletrônica também. 3 elétrons na camada de valência. O argônio, que é a família 8A, 8 elétrons na camada de valência. O berílio, que é da família 2A, 2 elétrons na camada de valência. Mestre, e se for um elemento de transição e a UERJ me perguntar o número de elétrons na camada de valência? Eu tenho mais uma notícia boa para vocês. Se for transição das famílias 1B e 2B, isso ainda funciona. Aliás, olha que interessante, a 1B e a 2B é cheio de exceção em termos de distribuição eletrônica, mas a 1B e a 2B pode acertar, ó, 1 elétron na camada de valência, 2 elétrons na camada de valência. Agora, meu amigo, o resto das famílias B é uma bagunça. Tanto é bagunça que a 3B começa a família B. Galera, se cair dessas famílias B aqui, você vai ter que fazer distribuição eletrônica para ver quantos elétrons tem na camada de valência. Não sei quantos elétrons na camada de valência. Estou escrevendo aqui que eu não sei quantos elétrons na CV. Cuidado ao escrever CV em vermelho, hein? É camada de valência. Hein? Beleza? Então, olha aqui. Ó, isso aqui é um detalhe, tá? Muita gente não sabia que o B precisa fazer distribuição, não. É 1 elétron na camada de valência e 2B, 2 elétrons na camada de valência. Volta para o nosso chique carbono. Quantos elétrons tem o carbono na camada de valência? O pai da química orgânica tem 4. Já respondi 2 das 4 perguntas. Terceira pergunta.
Na verdade, não são 4, não. Em seguida, essa vale mais, hein? Coloque os metais de transição encontrados, não é qualquer metal de transição, só os encontrados, nesse caso aí, em ordem crescente de energia de ionização. Primeiro passo, tem 7 elementos aí na tabela periódica. Todos eles são metais de transição? Diz para mim, responde no chat ou no microfone, grita, sei lá, joga fumaça. Quantos metais de transição tem aí em amarelinho para gente? Pode fazer na mão. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos metais de transição tem aí? Transição interna, 2. Externa, 1. Beleza, Léo. Quando falar apenas metal de transição, vale os dois. Repara que transição pode ser interna ou externa. Realmente, externa 1 e interna 2. Total, 3. Tá bom? Então, são esses 3 elementos, isso aí, Lívia, são esses 3 elementos que a gente vai colocar em ordem crescente de energia de ionização. Trabalhamos isso recentemente. Como é que é o comportamento da energia de ionização na tabela periódica? É o contrário do raio atômico. A energia de ionização, vou marcar texto mesmo. A energia de ionização, ela cresce para cima na tabela periódica. Olha aí, estou botando uma caneta verde. Está aparecendo essa verde aí para vocês? Tá, essa seta verde apareceu? Que para mim ela fica meio escondida, beleza? E ao invés dela crescer para a esquerda, ela cresce para a direita. Sabe o que significa isso? O elemento de maior energia de ionização da tabela periódica é o hélio. Uai, gás nobre tem energia de ionização? Tem. Por que não teria? Energia de ionização é energia necessária para arrancar um elétron. A energia de ionização do hélio é muito alta, primeiro porque ele é um gás nobre. E segundo, porque ele é um gás nobre petititinho. Você imagina aqui como é que faz sentido, Léo? Imagina eu arrancar um elétron do hélio, que é o menor elemento da natureza. O elétron está pertinho do núcleo positivo. Então, arrancar esse elétron é bem difícil. Esse é o comportamento da energia de ionização. Gente, propriedades periódicas, assunto citado. Se você reassistir todas as aulas, e eu estou fazendo uma surpresa para vocês, eu vou fazer um checklist de todos os assuntos em breve. Essa semana mesmo eu termino dizendo em qual questão do simulado está cada assunto. Pô, meu irmão, tem raio atômico, tem energia de ionização, tem raio iônico, tem afinidade eletrônica, tem um pouquinho de cada coisa. Então, vamos lá. E aí muita gente se pega. Porque olha que bagunça, aqueles elementos lá de baixo, gente, o rômio e o tório, eles são um perigo. Porque parece que o rômio está para a direita, mas não está. Os metais de transição, o Léo falou muito bem isso, os metais de transição interna, eles estão enfiados aqui, ó. Então, olha que perigo. O rômio, vou pegar uma canetinha melhor aqui para a gente deixar isso bem claro. Marcele chegando. O rômio é um elemento perigosíssimo. Tem gente que olha para esses elementos aqui, que são os de transição. Vou pegar os de transição aqui que a gente vai ter que botar em ordem crescente. Tem gente que olha para esses elementos aqui, que são os de transição, e pensa assim: mas como é que eu vou botar em ordem crescente se eu não sei a posição deles? Realmente a posição deles é confusa. Até porque, vou dizer de novo, vou usar outra cor. O rômio e o tório, eles na verdade eles estão enfiados aqui, ó. A posição do rômio é essa e a posição do tório é essa. Então cuidado para não achar que ele está para a direita, tendo ele é mais à direita daquele grupo dos lantanídeos e actinídeos. Mas o vanádio, nome bonito para criança, né? Ele está mais à direita de todos. E, gente, esquece direita e esquerda. A grande dica, quando você tiver dúvida nas setinhas de ionização, é pensar no raio atômico. Então, olha essa, Lívia. A energia de ionização, assim como todas as outras propriedades periódicas, ela é inversamente proporcional ao raio atômico. Por isso que o hélio é o elemento de maior energia de ionização, porque ele tem o menor raio atômico. Então, agora, esquece a energia de ionização e pensa em raio atômico. Depois a gente troca. Olha só. Quem você acha que tem maior raio atômico? O vanádio, que está no quarto período e tem 4 camadas. O rômio, que está no 6º período. Alô, você que não sabia. Lantanídeos e actinídeos são 6º e 7º período. Tá bom?
O vanádio que está no quarto, o rômio que está no sexto ou o tório que está no sétimo? Desempatou. O maior dos átomos é o tório, porque ele tem 7 camadas. O rômio tem 6 e o vanádio tem 4. Então, se o maior é o tório, lembra que raio atômico é inversamente proporcional à energia de ionização. Deve ser a seguinte ordem. Elemento mesmo, tá? Tório, menor energia de ionização que rômio, menor energia de ionização que vanádio. Essa questão não ficou fácil não, tá, Arielle? Muito boa noite, muito boa noite. O que a gente bota lá no nosso caderno de resposta? Vamos organizar. Não tem muito desenvolvimento não, tá? O grande desenvolvimento aqui é o nome da madrinha do samba. Bé, Ti, Car. Olha, o Car que ficou separado. O Vá também ficou separado. Senão você não acha 7 elementos. Ah, eu fiz de outro jeito, achei outros 7. Impossível. Só dá para fazer Bete Carvalho assim. E peço desculpa, já trabalhinho mesmo. Aí, gás nobre, você escreve assim, gás nobre. Ele pediu o número de elétrons na camada. Aí você diz quem é o gás nobre e o número de camadas que ele tem, 4 camadas eletrônicas. Ah, não precisa explicar que ele é do quarto período? Não. Só dizer que o argônio, desses aí, é o único gás nobre e tem 4 camadas eletrônicas. Depois, quem é o ametal? O ametal é o carbono. E aí eu quero saber o número de elétrons na camada de valência. 4 elétrons. Não escreve CV não, tá? Pelo amor de Deus. Tem que olhar o rascunho. Metais de transição em ordem crescente de energia de ionização. Só os metais de transição. A internet deu um chabu aqui. Tá me ouvindo? Eu tenho um programinha aqui que avisa. Metais de transição em ordem crescente de energia de ionização. Para não ficar jogado. E aí, se você ficou na dúvida nessa ordem de energia de ionização, é só fazer inversamente proporcional ao raio atômico. E aí ficou tório, menor energia de ionização que rômio, menor que vanádio. Mestre, eu não sabia o nome desses elementos. Não precisa saber os nomes. Tá bom? Deu uma falhada, mas já voltou? Alguém perdeu alguma coisa? Que deu uma queda na internet aqui. Não? Pouquíssimo desenvolvimento nessa questão. O grande desenvolvimento é achar os símbolos, os 7 elementos que a gente vai trabalhar a questão. Cuidado, a UERJ adora fazer isso logo nas primeiras questões. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Fale. Não é, não é 3 camadas, não? 3, desculpa, 3, perfeito aqui. Olha o Guedes perdendo ponto, tá vendo? Todo mundo pode perder ponto, até eu. Olha lá, a gente fez bonitinho, 3 camadas, né? Certinho, olha lá. E aí depois eu perdi ponto, 3 camadas. Olha lá, 3 camadas, tá? Tá aí na tabela periódica do nosso rascunho. Obrigado. Vou corrigir. Obrigado. Quem foi que falou? Acabei não identificando. Foi Lívia? Não, fui eu, Arielle. Oi, Arielle. Obrigado, meu amor. 3 camadas. Perfeito. Tá? É para ver se vocês estavam prestando atenção. Ai, isso é ridículo, né? Quando faz isso, né? Vou ver tua resposta já já, tá, Léo? Já peguei aqui tua perguntinha, vou dar uma lida nela com calma, sobre aquelas famílias 1B e 2B. Elas são famílias confusas, porque ali tem distribuição eletrônica irregular. Vou falar sobre isso já já. Por isso que vale a pena, ó, quem chegou depois, galera, vale a pena decorar, ó. Tá em azul, ó. 1B e 2B também obedecem o número de elétrons na camada de valência. Não é à toa que está escrito aqui em cima, ó, em azulzinho, ó. 1B, 1 elétron na camada de valência. 2B, 2 elétrons na camada de valência. Gostei! Vou fazer a mesma coisa para 3B, 4B. Vai não. Vai não. 3B, 4B, 5B, não dá para saber o número de elétrons na camada de valência, a não ser que você faça a distribuição eletrônica. 1B e 2B é bom decorar, porque ali tem a opção de distribuição eletrônica irregular. Deve ser o caso do ouro, tá, Léo? Tem distribuições eletrônicas ali que são irregulares. Isso a UERJ não cobra. Quem cobra distribuição eletrônica irregular é INE e ITA.
E não tem explicação, não. Tem que decorar. Tá bom? Depois eu vejo com calma a tua pergunta. Cara, a questão 2 deu uma confusão, não foi, Lívia? Questão 2 deu uma confusão, né? E deu para todo mundo, tá, Lívia? Foi legal que a sua dúvida foi a mesma da Tatiele, a mesma da Miranda, a mesma de todo mundo. Aqui eu vou dar uma mini aula sobre teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Preste atenção por quê. Representado pela fórmula química H2CO3, o ácido carbônico é um diácido fraco e instável. Por isso, não pode ser isolado em sua forma pura. Eu costumo dizer que ele é um ácido fake, ele não existe. Se você procurar no Google, quero comprar ácido carbônico, não vai ter fábrica nenhuma vendendo. É possível encontrar o ácido carbônico na água das chuvas e no sangue, devido à dissolução do gás carbônico. Na verdade, gente, ácido carbônico, H2CO3, tão representado nas provas de química e de biologia, é CO2 borbulhado em água. A espécie real não existe, mas ela aparece em tudo que é prova, tá bom? Escreva a fórmula estrutural plana do ácido carbônico. Escreva é um comando. Agora, preste atenção nesse tipo de fórmula, hein? É muito comum pedir fórmula estrutural de moléculas. É a base para a geometria molecular, tá? E o equilíbrio ácido-base. Aqui está o pulo do gato para a teoria de Bronsted-Lowry. Tá bom? Então, deixa eu primeiro escrever a fórmula estrutural plana do ácido carbônico. Gente, teve gente que escreveu H2CO3. Porra, não é isso, né? H2CO3 é fórmula molecular. Estrutural plana, você tem que mostrar todas as ligações covalentes que esse ácido realiza, quem se liga a quem, etc. E tal. É um bom momento, Lívia, para a gente ver como é que é a estrutura dos ácidos. Olha, tirando alguns ácidos excepcionais que não vão cair na UERJ, se cair eles vão informar que é uma exceção, tá bom, Mel? Toda vez que você tiver um oxiácido, eu tenho uma dica para vocês. O átomo central é aquele que dá o nome ao ácido. Por exemplo, se o ácido é carbônico, o átomo central é o carbono. Então, você começa desenhando ele. Tá bom? Os oxigênios vão estar ligados ao átomo central e os hidrogênios sempre ligados ao oxigênio. Se você não decorar isso aqui que está em verde, desculpa, gente, isso aqui não tem explicação. É decoreba mesmo. Tá? Se você não decorar isso que está em verde, você não acerta fórmula estrutural plana de ácido nenhum. Tá? Então, primeiro você tem que acertar a disposição das coisas. Senão você sai ligando carbono com H, não é assim. É carbono no centro, 3 O's ao redor, isso aqui é rascunho, e 2 H's ligado a 2 oxigênios. Mestre, o meu H ficou ligado ao carbono. Está errado. Mas por que está errado, mestre? Porque um químico com a cara de babaca igual a minha pegou essa molécula pura, jogou no espectrofotómetro no ultravioleta e observou as bandas das ligações químicas. Coisa que não vai ser cobrada na UERJ. Eu estou brincando com vocês. É por isso que tem que decorar. Não existe ligação CH nesse ácido aí. É H ligado a O. E é sempre assim. Por isso que você vai decorar. Trocou o ácido carbônico pelo ácido sulfúrico, mesma coisa. Trocou o ácido sulfúrico pelo nítrico, mesma coisa. Pelo fosfórico, mesma coisa. Tá bom? E eu não fiz nem as ligações químicas ainda. Então, decorem isso que está em verde. Eu não fiz nem as ligações químicas ainda. Tá bom? Bom, vamos chegar lá. Bom, é para escrever duas coisas, tá? A fórmula e depois o equilíbrio ácido-base que representa a sua formação. Deixa eu ler isso aqui tudo, senão não vou poder dar aulinha aí de teoria de Bronsted para vocês. Que representa a sua formação a partir, isso aqui é tudo muito importante, da reação do dióxido de carbono com ânion e hidroxila. Gente, eu estou dizendo para você que reação eu quero. Em seguida, identifique a mudança de hibridação, isso é moleza para a gente. Já estamos carecas de saber a hibridação do carbono, do gás carbônico para o ácido carbônico. Isso é mole, mas primeiro eu tenho que desenhar a estrutura do ácido carbônico, tá bom? Bom, deixa eu primeiro desenhar a estrutura do ácido carbônico, depois a gente vem para essa teoria aqui de Bronsted-Lowry, tá bom? Garanto que vai dar certo. Bom, estrutura do ácido carbônico. Vamos lá. Como é que eu disse que é para você? Isso aqui você não precisa mostrar para o moço da UERJ. Desenha o carbono primeiro, preste atenção aqui no meu desenvolvimento para você entender. Coloca um O de cada lado. Só de sacanagem, vou botar um O em cima.
Ah, no teu desenho o OR embaixo. Tanto faz. O importante é que os O's têm que estar voltados para o carbono. E escolhe 2 oxigênios para pendurar os hidrogênios. Pronto, vou escolher esses 2 da ponta. Comece logo fazendo a ligação covalente do hidrogênio. Por quê, mestre? Porque o hidrogênio ele atinge o octeto com 2 elétrons. O gás nobre mais próximo dele é seu vizinho hélio. Então, o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. Quando ele faz uma ligação covalente, ele vai a 2 e tá bom para ele. Tem gente que chama isso aí de regra do dueto. Eu não gosto, não. Eu chamo de octeto mesmo. Pronto. O hidrogênio já atingiu o octeto. Todo mundo olhando para o meu desenho, que agora tem método. Método não se decora. Método se vê na hora. Aqui também não vai adiantar nada ver o slide pronto depois. Agora, tem uma dica. Termine de atingir o octeto de quem já está quase lá. O oxigênio da família 6A. Vou anotar até em preto aqui para você não esquecer. Se ele é da 6A, tem que fazer 2 ligações para atingir o octeto. E o carbono tem que fazer 4, porque é da 4A. Olha que barato, de novo. 6A tem 6 elétrons na camada de valência, faltam 2. 4A tem 4, faltam 4. Por isso que a teoria se chama octeto. Toda vez que cai família A, e só cai família A nesse tipo de exercício, você vê quanto é que falta para o octeto. Então, não fica com peninha daquele oxigênio ali de cima, não, tá, El? Esquece aquele oxigênio de cima. Senão você vai errar a expansão do octeto. Faz uma ligação covalente aqui, faz outra aqui, e todo mundo já atingiu o octeto. Mentira! O oxigênio já atingiu os 2, mas o carbono ainda não. Vamos fazer a continha? 4 aqui, Marcelo, é só somar. 4A é a família dele. Com 2 ligações que você está vendo em vermelho, ele vai a 6. Então, faltam 2. Sim, o carbono aqui ele não passa do octeto. Não existe octeto expandido para o carbono. Essa é a fórmula estrutural plana do ácido carbônico. Se o teu dupla O ficou para baixo, para o lado, para cima, não faz diferença. O importante é que teu desenho tem que ter um C com ligação dupla com O, um C com 2 ligações com O, que são simples, e os O's ligados com ligação simples aos hidrogênios. Tá? Tem que ter 4 ligações simples e uma ligação dupla CO. Esse é o gabarito da estrutura plana. Agora, aqui a gente já pode aproveitar e marcar rapidinho a hibridação do carbono. Pode fazer isso, mestre? Puxar uma setinha e escrever hibridação? Pode. Melhor do que isso? Impossível. Vamos lá, galera. Quando o carbono pega suas 4 ligações e junta, vamos lembrar desse macete que está lá na aula 2 ou 3, se não me engano, aqui, ó, sobram 2 buraquinhos no dedo. Presta atenção, para quem perdeu as aulas anteriores, livre, é um macete legal. Ó. 4 ligações do carbono, mas ali tem ligação dupla, juntei. Olha quantos buraquinhos sobram. 2. 2 de sp2. Pronto. A hibridação do carbono aqui é sp2 e cefini. Está lá pela aula 2 ou aula 3, só olhar os slides. Mas ele quer saber a mudança da hibridação quando ele vai para o gás carbônico. E aí, gente, não tem jeito. Tem que desenhar o gás carbônico, você já está careca de saber, que é C dupla O para um lado, dupla O para o outro, para dizer que realmente o carbono agora mudou de hibridação. Como assim mudou de hibridação? No gás carbônico, ó, são 2 duplas. Pega as 4 ligações, junta 2 dedos, praticamente um Spock aqui, né? Sobrou um buraco só. Se sobrou um buraco só, é hibridação SP. Bom, eu organizaria isso aqui, ó. Mudança de hibridação, SP2 para SP. Mudança, olha para essa. Mudança de hibridação, estou deixando a questão difícil para o final. SP2 para SP. Às vezes a questão é elaborada, você pensa, caraca, aí, o Guedes pediu mudança de hibridação. É a mesma coisa que hibridação. Só que você vai dizer que saiu do SP2 para SP. Hibridação vai cair domingo que vem, tá? É praticamente certo. E é fácil. Hibridação de carbono é SP2, SP3, SP2, SP3, SP2, SP. Aqui não tem nenhuma SP3. Bom? Continuando. Não, olha só, tem sim, Tatiele. O OH tem que ser separado. Quando alguém pede estrutura plana, vale para todo mundo. Forma estrutural plana, tem que mostrar todas as ligações. É que na química orgânica a gente tem essa mania, né, de representar tudo condensado.
Isso aqui é um composto inorgânico. Eu não. O moço da UERJ vai querer que você mostre as ligações. Tá bom? Cuidado aí para não perder gaivotinha à toa. E nessa tal de reação ácido-base, né? Equilíbrio ácido-base. Galera, opa, spoiler. Tá aí. Claro, o pulo do gato dessa questão, pouca gente percebeu, é essa expressão aqui, ó. Equilíbrio ácido-base. Sempre que aparecer essa expressão, o UERJ usa muito essa expressão, tá? Está se falando da teoria de Bronsted-Lowry. Eu sei que eu já falei dessa teoria ácido-base, mas agora eu vou dar uma aprofundada nela. Olha para cá, mini aula, para quem achou que era gabarito, não é não. Olha esse equilíbrio ácido-base aqui. Cara, já botei até colorido para você perceber quem é quem. Toda vez que um ácido reage com uma base, você diz que dá sal mais água. A partir de hoje, depende. A partir de 1923, o químico Bronsted e o outro químico, Lowry, eles nunca se encontraram, engraçado, ganharam o prêmio Nobel. Descobriram uma teoria que você não pode dizer que ácido mais base dá sal mais água. Ácido mais base, na teoria de Bronsted, dá ácido mais base de novo. Então, olha só que barato. Eu botei uma reação bem simples, porque HCl todo mundo sabe que é um ácido. E aí, como é que você equaciona isso? Pega o H do HCl e joga para a água. E aí, o que você forma? H3 ou mais. O legal, e agora você vai entender por que tem a palavra equilíbrio, é que essa reação ela pode voltar, atingindo, então, o equilíbrio químico. HCl joga H para a água, deu H3 ou mais. Então, HCl é um ácido e a água é uma base. Pronto. Já tem uma novidade aqui. Na teoria de Arrhenius, que é anterior a essa, você nunca diria que a água é uma base. Nesta, a gente perdeu um tempão decorando os óxidos neutros. Água no convite. A água é um óxido neutro. Tá certo. Mas nessa reação, ela funciona como uma base. Qual vai ser a pergunta da UERJ para saber se ela é ácido ou base? Vai falar na reação. Na reação. Só um instantinho, né? Porque agora você me indicou se é de SP2 para SP ou de SP. Desculpa, Léo, me corrigiu de novo. Tá certo, perfeito. Você tem razão, Léo. É do CO2 para o ácido carbônico. Então, a hibridação, depois eu corrijo lá no final, é do SP2 para o SP. Olha a novidade aí. Obrigado, Léo. Água funcionando como base. E agora, olha como é que ácido mais base não vai dar sal mais água. Vai dar ácido mais base. Porque se a gente quiser voltar, o H3 ou mais, que vai doar um próton para o Cl-, vai ser um ácido e o Cl- vai ser uma base. Repare que eu não estou escrevendo nesse slide o que significa ácido e base, porque você já sabe. Já foi no slide anterior, outras aulas. Ácido de Bronsted, ele doa próton. Base de Bronsted, ele recebe próton. E aí surgem coisas, olha aí, Júlia, que não são muito comuns, quer ver? Dizer que o Cl- é uma base. Vira para uma criança de 9º ano e fala que o cloreto pode funcionar como base. Ele vai dizendo, mas não tem hidroxila. Realmente, não tem hidroxila, mas é uma base. A notícia boa para vocês é que essa teoria, que é a que mais cai na UERJ, quando cai, geralmente dá um equilíbrio, como aconteceu aí nesse caso. Agora, por que eu peguei pesado? Porque eu quero que você também saiba fazer o equilíbrio. Tá bom? Um outro exemplo. Essa teoria também é a teoria dos pares conjugados. Isso é muito importante. Todo ácido tem como par conjugado uma base. O que é isso, par conjugado? É quem que se parece. O HCl, antes da seta, se parece com o Cl-. Assim como a água se parece com o cátion hidrônio. O nome desse cátion aí é cátion hidrônio. Então, se eu te perguntar quem é conjugado de quem, é sempre ácido com base, sempre base com ácido. Então, 2 dicas para usar a teoria de Bronsted sem a UERJ falar teoria de Bronsted. Repara que na minha questão não está escrito segundo a teoria de Bronsted, mas está escrito equilíbrio ácido-base. Sempre que falar equilíbrio ácido-base ou par conjugado, é a teoria de Bronsted. Ok? Um outro exemplo. Olha lá, que legal. Já está colorido para ficar fácil. Agora vai acontecer o contrário, porque todo mundo já decorou que a amônia é uma base. Então, a amônia perto da água, ela vai receber H+, que é o próton. E o próton voando para lá. E aí a amônia vai virar NH4+, aqui já está equacionado, mas eu quero que você saiba equacionar. E vai sobrar um H-. Gente, sempre que a água perder H+, vai sobrar o H-. Ácido é a água, base é a amônia, e a reação é reversível, tá?
O amônio pode voltar a ser amônia. É só perder H+ para hidroxila. Tá bom? Agora, de novo, galera, se você fizer par conjugado de ácido com ácido, meu amigo, errou. Tá? E tem gente que fica decorando, o par conjugado é o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Não, eu posso dispor fora. É quem se parece. E olha, até o nome parece. Ó, quem se parece com amônia? Amônio. Vou passar o laser. Ó. Quem se parece com amônia? Amônio. Tá? Agora, olha como é que o par conjugado da água mudou. Claro que mudou. O par conjugado da água na primeira reação era o amônio, era o hidrônio. O par conjugado da água na segunda reação é a hidroxila. Por quê? Porque é muito importante você entender que a água e várias outras espécies, elas podem ser ácido ou base dependendo do meio. Outra vantagem da teoria de Bronsted em relação à anterior, a Arrhenius é muito fixo. Aqui não. E é por isso, notícia boa, que quando cai a teoria de Bronsted, vem o equilíbrio para você dizer. Não dá para você dizer assim de, vou fazer uma camisa, a água é uma base. Não, depende de quem está do lado dela. E não é só água não, tá? Algumas espécies, esse nome é muito importante, são anfipróticas. Não é a mesma coisa que anfótero? Não. Anfótero era um conceito de Arrhenius. Anfiprótica quer dizer que é ácido e base no conceito de Bronsted. Cara, e a espécie mais importante anfiprótica desse conceito são os aminoácidos da biologia. Ora, os aminoácidos funcionam como ácidos, ora funcionam como base. Depende do meio. Se você pega um aminoácido qualquer daqueles 20, padrão, joga no ácido clorídrico, caraca, olha o exagero que eu criei agora. Joguei um aminoácido no ácido clorídrico. Ele vai se comportar como uma base. Não tem como ele perder para o ácido clorídrico. Agora, vamos pegar o aminoácido e jogar na soda cáustica, hidróxido de sódio. Ele vai se comportar como um ácido, não tem como perder. Tá bom? Vou dar um exemplo também muito importante na biologia, que é o famosíssimo ânion bicarbonato. Cara, o ERG 2003, que é uma questão belíssima para esse cara. Olha para a fórmula do bicarbonato que está aí na sua telinha. Ele tem H+ na fórmula? Tem. Então ele pode doar H+. Mas ele é negativo. Não sei se você está vendo uma carga negativa ali. Então ele pode receber H+. Gente, o bicarbonato, tanto é que ele é importante no tamponamento do sangue. Ele é uma espécie anfiprótica no nosso sangue. Ele tanto pode receber H+, quanto pode doar H+. E aí, olha como é que é fácil. Vamos supor que a pergunta da UERJ, foi o que aconteceu em 2003, seja assim. Em que o bicarbonato se transforma quando ele tem comportamento básico? Bom, se ele tem comportamento básico, ele doa H+ ou recebe H+? Fala aí, pô. Fala ou escreve no chat. Pode falar também no microfone. O bicarbonato, quando tem comportamento básico, ele recebe H+. Esse caso aí. Aí é só você somar. Olha só, HCO3 recebendo H+, o que vai dar? H2CO3, ácido carbônico, da nossa questão, inclusive. Agora, o que vai dar quando o bicarbonato tem comportamento ácido? Se ele tiver comportamento ácido, ele vai doar H+. Aí o que ele vai se transformar? Vou fazer uma questão aqui rapidinha, sem equacionar equilíbrio. Quando ele vai doar H+, isso aí mesmo, Léo. Se ele tem comportamento ácido, ele vai doar H+. E aí ele vai se transformar em... É só tirar o H+ de dentro dele. Pensa no HCO3 perdendo H+. Estão com medo de falar, né? Vai dar o carbonato. Opa, o CO2 aí está errado. Vai dar o carbonato. Espera que eu vou corrigir isso aí, que isso aí foi erro de formatação. Vai dar o famoso carbonato. Mas por que dá o carbonato, mestre? Faz a conta. Faz a conta, ó. Se o cara vai e doa H+, é só você pegar esse HCO3 menos e tirar H+ dele. Olha lá, você tira o H e tira um sinal de mais. Se ele já era negativo, você tira o sinal de mais, ele fica duplamente negativo. Cara, esse equilíbrio do ácido carbônico, carbonato e bicarbonato caiu na questão da UERJ 2020.
aquela questão 10, que tinha um gráfico que eu comentei lá no Instagram. Esse é um equilíbrio muito, muito, muito importante na biologia. E tem tudo a ver com a teoria de Bronsted-Lowry. Ok? Beleza? Mini aula dada, vamos ver se a gente consegue fazer agora a questão. Já escrevi, vamos corrigir aqui, ó. Léo lembrou muito bem. Guedes já perdeu meio ponto, 2 meio pontos na aula de meio, não, 0,25, né? Na aula de hoje de bobeira. É a hibridação SP para SP2. Obrigado, Léo, porque é do CO2 para o ácido carbônico. Pronto. E agora, vou ler com vocês, só para não ter que voltar o slide. Escreva o equilíbrio ácido-base que representa a sua formação, não é sua, é do ácido carbônico, a partir da reação do dióxido de carbono com ânion hidroxila. Cara, a reação está quase toda dada, então não inventa outra reação. Onde é que se perde ponto? Esqueceu de botar reversível, perde ponto. Porque o texto falou equilíbrio ácido-base. Vou até escrever aqui embaixo. O que está em preto não precisa ir na prova, não, tá? Agora vamos lá. Sua formação. Formação do ácido carbônico. Então, um dos produtos é o ácido carbônico. Já já você vai ver que o grande pulo do gato é você descobrir quem é o outro produto. Porque equilíbrio ácido-base, vocês viram os exemplos, tem sempre 2 de cada lado. Todo equilíbrio ácido-base é dor de um lado, dor do outro. Tá bom? Bom, a partir da reação do dióxido de carbono com o ânion hidroxila. E aqui, muita gente ficou tentando teorizar como pode dar o ácido carbônico. Gente, não interessa. Olha o que eu escrevi. O que eu escrevi foi o que o texto falou. Escreva o equilíbrio ácido-base que representa a sua formação, a formação do ácido carbônico, a partir da reação do dióxido de carbono, CO2, com o ânion hidroxila, OH-. Gente, olha para esses 2 reagentes, CO2 e OH-. Tudo bem que você sabe que o CO2 tem caráter ácido, né? Todo mundo sabe que o CO2 tem caráter ácido, é um óxido ácido, etc. Mas ele não pode funcionar como ácido de Bronsted, porque ele não tem H+. Ácido de Bronsted, nós vimos na aulinha agora que eu dei de Bronsted, tem que doar próton. Como é que o CO2 vai doar próton se não tem H+? E aí vem uma coisa anfiprótica. Olha que barato. A hidroxila, que a gente chama de base, e ela é uma base, mas ela é anfiprótica. Presta atenção na hidroxila. Ela é negativa? Então ela pode receber H+. Mas ela não tem H na fórmula? Tem. Então ela pode doar H+. Tudo bem que esse é o caso mais raro, mas é o que você teria que fazer. Então, Lívia, agora vai ficar mais clara a sua pergunta. A hidroxila vai doar H+, ó. Não faz essa sonoplastia na hora da prova, não. Imagina, você vai fazendo a prova da UERJ gritando no meio da sala. Mas isso aqui é um rascunho para você entender. E aí, olha como é que faz sentido. Se um H+ vai para o CO2, está chegando lá. Né? O H+ foi para o CO2, né? Tá, vai chegar lá. Só que olha que problema. Se for um H+ só, não funciona. Porque precisa de 2, é H2CO3. Como é que se resolve esse imbróglio? Bom, se é para resolver esse imbróglio, a gente mete um 2 aqui na frente e balanceia. E olha como é que esse 2 vai ser providencial. Porque quando você coloca um 2 ali na frente, vou colocar até em vermelho, porque ele faz parte do gabarito. Quando você coloca um 2 ali na frente, agora você diz que 2 H+ vão para lá. E agora uma questão mesmo de balanceamento. Se 2 H+ foram para lá, está sobrando oxigênio. Não está, não. Olha como é que não está. E agora vem um grande problema. Vamos lá. O que está faltando ali? Primeiro, para balancear, tem que ter carga negativa. Porque, presta atenção, nós temos 2 cargas negativas antes da seta. Lembra que o ânion hidroxila é negativo. Você botou 2 dela, são 2 negativas antes da seta. Vai ter que ter alguma coisa negativa aqui. Agora, que elemento está faltando para balancear? Repara que o hidrogênio já está balanceado. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. O carbono já está balanceado. Um carbono, um carbono. Gente, é o oxigênio que tem que balancear. Porque eu tenho 2 oxigênios antes da seta
e 3 depois. 2 não, 4 antes da seta, né? 4 como reagente e 3 depois. Então, aqui, gente, vai aparecer uma espécie negativa, que é o ânion oxigênio. É o O sozinho. Só que o O sozinho não é -1, é -2, o que faz pleno sentido. Ele é da família 6A, né? Pronto, é essa reação que você tinha que fazer. Aqui está em vermelho, tá? O azul é só para mostrar o equilíbrio ácido-base. E já que é para mostrar o equilíbrio ácido-base, eu posso fazer o contrário, ó, reversível. E... olha lá, ela tem volta. Então, essa questão é bem difícil. Por quê? Porque você tinha que escrever sozinho, sem o mestre, sem a UERJ, o equilíbrio ácido-base. A UERJ já fez isso? Já. Mas foi lá por volta de 2004, a última vez que ela fez. Tá bom? E pior, esse equilíbrio aí é um equilíbrio raro. Agora, ele foi descrito no texto. Você que não acreditou nas palavras do texto. Raro que eu quero dizer é o seguinte, é muito difícil a hidroxila do H+. Mas, meu amigo, a teoria de Bronsted permite tudo. Todo mundo que tem H+, pode doar H+, na teoria de Bronsted. Tá bom? O que você bota na prova? Só o que está em vermelho. Escrever equilíbrio ácido-base não precisa, fazer o próton voador não precisa. Eu só fiz o próton voador para você ver que o H+ está saindo aqui da hidroxila. Agora ficou um pouco mais claro, Lívia? Então, é para fazer o que foi pedido. A Miranda também perguntou essa de manhã, né? A Tatiele também. Beleza? Essa questão 2 tem teorias ácido-base, hibridação de carbono e ligações interatômicas, tá? Porque para fazer o desenho daquela estrutura, tem que fazer as ligações interatômicas. Léo, nunca havia visto esse equilíbrio. Perfeito. Você não vai ver todos os equilíbrios. Não sei se o teu depoimento foi sobre equilíbrio ácido-base, mas esse especificamente é raríssimo. Esse aqui é raríssimo. Esse aqui é raríssimo. Agora, repara uma coisa, Léo. Preste atenção. Eu não cheguei no comando da questão e falei assim, Léo, faz o equilíbrio do CO2 com hidroxila. Não. Eu falei que o CO2 com a hidroxila dá ácido carbônico. Eu só escondi um cara. Então, eu dei o equilíbrio quase todo para vocês. Aí você tem que acreditar. Mas eu confesso que é um equilíbrio difícil de fazer, porque você ainda tem que balancear. Então, há equilíbrios ácido-base que você, além de fazer algo esquisito, ainda tem que balancear. E esse aqui é um equilíbrio bem esquisito. Agora, não esqueça, hein? Tatiele, ácido mais base, na teoria de Bronsted, não dá sal mais água, dá ácido mais base. E olha como é que a reação está bonitinha, completa e balanceada. Inclusive com as cargas balanceadas. O mais importante disso aqui, gente, não é esse equilíbrio louco que dificilmente vai cair na UERJ. É que agora você sabe que existem equilíbrios loucos. E que você tem que seguir o que foi perguntado. Tá bom? E o slide anterior em que você aprendeu as teorias ácido-base. Ou pelo menos a teoria de Bronsted. Pronto! Assunto tamanduá. Propriedade coligativa das soluções. Galera, você vai ter mais treino dele no simulado 7, 8, 9 e 10. Várias pessoas já me pediram esses 4 simulados que estão faltando. Eu só estou formatando eles bonitinho. Amanhã, no máximo, amanhã é sexta, isso. Amanhã eu estou enviando para vocês se divertirem no fim de semana com esses simulados. E depois eu mando o padrão de resposta deles, tá bom? 3 soluções iônicas foram preparadas utilizando os seguintes solutos. Cloreto de sódio, moleza, fosfato de potássio, sal também muito comum na UERJ, e sulfato de amônio, também muito comum. Todos em concentração 0,1 mol para cada litro de solução. Então, a concentração é a mesma. Indique é para indicar, a ordem crescente de volatilidade é uma coisa e pH é outra. Se você não sabe o que é volatilidade, vai para o pH. Tá bom? Dá para fazer uma parte, dá para fazer outra, porque o comando é o mesmo. Mas são 2 indicações que eu estou querendo. Precisa justificar? Não. Tem desenvolvimento? Tem. Deixa o desenvolvimento na prova. Porque ninguém olha para esses 3 sais do jeito que estão e fala assim, olha crescente de pH, acho que é cloreto de amônio, é sulfato de amônio, cloreto de sódio, fosfato de potássio. O primeiro desenvolvimento são as fórmulas. Então, as fórmulas não podem ficar no rascunho. Tem que ir na prova. Eu vou botar as fórmulas aqui no rascunho,
mas ela tem que ir na prova. Cloreto de sódio, todo mundo já sabe fazer. Fosfato de potássio, errou a fórmula, errou tudo. K3PO4. Ah, mas de onde você tirou esse 3 aqui do potássio? Já mostro. Já mostro de onde eu tirei esse 3. E quem é o PO4, né? Também tem isso, né? Galera, os sais que mais caem na UERJ são os derivados de ácido famosos. O derivado do ácido fosfórico, que é o H3PO4, é o PO4. Cá entre nós, galera, nomenclatura, ou você sabe ou você não sabe. Tem que treinar. Esse é o fosfato de potássio. Já mostro de onde vem esse 3 daqui a pouquinho. E sulfato de amônio. O amônio acabou de aparecer no meu equilíbrio ácido base. É o NH4+. Mas quando ele se liga ao sulfato, que vem do ácido sulfúrico, ele o faz na forma 2:1. E aí, de novo, o discípulo encasquetado de onde veio esse 2. E por que o sulfato é SO4? Então, vamos lá no nosso rascunho. Fosfato vem do ácido fosfórico. Eu sugiro que você decore a fórmula de alguns ácidos famosos, como o fosfórico, H3PO4. Se o fosfato vem do ácido fosfórico, o fosfato é -3. Viu? Toda vez que o ácido perde, que ele libera, que ele ioniza 3 hidrogênios, a carga é -3. Da mesma forma que o sulfato vem do famoso ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, que é o ácido mais famoso do mundo, isso aqui é rascunho, hein? Isso aqui é rascunho, hein? É o H2SO4. Então, quem é o sulfato? SO4 menos 2, porque H2SO4. E aí que você vai entender a carga. Se o fosfato é -3, ou 3 menos, e o potássio é +1, que é da família 1A, quando você faz um X, para poder estabilizar a carga total, tem que dar 0. Tem que botar 3 potássios. Mesma coisa aqui, ó. O amônio é sempre +1. O sulfato, acabei de ver, é -2. Quando você faz um X, tem que ter 2 amônio para cada um sulfato. Preciso explicar isso na prova? Não. Mas preciso botar essas fórmulas corretas no desenvolvimento? Sim. Porque essas fórmulas vão influenciar tanto no pH quanto na volatilidade. Alguma dúvida nessas fórmulas, gente? Léo, esse método é um pouco demorado, que é um método que todo professor de cursinho ensina. Para fazer o ácido, eu pego o óxido, eu somo água. Eu tenho uma teoria que é mais legal. Eu prometo no final da aula botar esse slide para vocês. Decore 6 ácidos celebridades que caem na UERJ. Esses 6, assim, 90% das funções inorgânicas da UERJ vem desses 6 ácidos celebridades. Prometo no final da aula jogar um slide para vocês, que é sulfúrico, nítrico, fosfórico, carbônico, clorídrico e sulfídrico. Aí daí você faz sulfato, fosfato, nitrato, carbonato, sulfeto, cloreto. E aí você mata também por eliminação. Se esse é o sulfato, o outro é o sulfito. Se esse é o fosfato, o raro é o fosfito. Se esse é o carbonato, se ferrou, não tem carbonito. Mas é muito mais rápido assim. Nomenclatura não tem essa de o cara perguntar qual a fórmula desse sal. Justifique. Não tem justifique. Ou você sabe ou você não. Ó, se o cara é químico, por exemplo, Léo, tá? Vocês são quase médicos. Mas eu que sou químico, quando eu falo assim, fosfato de potássio, eu já sei a fórmula de cabeça. Eu não faço esse xizinho que vocês fazem. Eu sei a fórmula de cabeça, eu sei a massa molar de cabeça. Eu lembro até onde parou a última vez o frasco que eu usei fosfato de potássio. Que eu peguei isso na mão. Entendeu? É diferente. Então não tem como o vestibular, a UERJ, exigir de vocês a fórmula justifique. Ou você sabe, ou você não sabe. E aí, galera, já tem aqui uma questão tamanduá, um tópico tamanduá para você ficar ligado. Lívia, depois você vai fazer um... Lívia e Stephanie, que estão chegando agora mais recentemente, Mel, Luiz, cuidado, a gente já falou em aulas anteriores, uma questão de hidrólise salina, uma de lei de Faraday, recentemente uma questão de equilíbrio de solução, uma de hibridação de átomos diferentes de carbono, e agora vamos falar rapidinho dessa propriedade coligativa. Eu chamo de tópico tamanduá aqueles que caem uma ou até 2 vezes a cada 10 provas. Caraca, é muito raro, é que nem um tamanduá, você não encontra sempre, tá bom? E, ó, aviso, acrescentei um tamanduá que eu tinha esquecido aí, ó. Mecanismo de reações orgânicas. Não vai passar nada. Nada vai ficar de fora.
Depois eu vou fazer o contrário, eu vou dizer onde estão essas questões para vocês nos simulados. Aí você pode ir direto fazer o índice remissivo. Ah, onde é que está a questão de hidroxilina tamanduá? Eu vou dizer para você onde é que está. Tá bom? Agora é hora de falar de propriedade coligativa. O nome correto é propriedade coligativa das soluções. É aula que chama, né? Não é gabarito? Isso é muito rápido, gente. 2 slides você faz qualquer questão de coligativa na UERJ. Não é um assunto difícil, apesar de ser raro. O que é isso? Primeiro conceito. Propriedades coligativas são propriedades que não dependem do tipo de soluto que você tem. Então, se o soluto é cloreto de sódio, cloreto de lítio, dá no mesmo, a propriedade é a mesma. Ela depende só da quantidade de partículas que está dissolvida. Por isso que é propriedade coligativa das soluções. Então, por exemplo, se você bota areia na água, não tem propriedade coligativa, porque a areia não dissolve na água. Se você bota gás carbônico na água, praticamente não tem propriedade coligativa, porque gás carbônico, que é apolar, não dissolve na água. Mas se você bota sal de cozinha na água, vai aparecer uma propriedade coligativa. E aí vem uma novidade. Pode ser sal, pode ser açúcar. Se a quantidade de partícula dissolvida for a mesma, a propriedade qualitativa, a propriedade coligativa é quantitativamente a mesma. Peraí, mestre, então se a gente voltar para a nossa questão, está escrito ali mesma quantidade, 0,1 mol de cada um deles. Então, eles vão ter a mesma volatilidade. Calma. Parece que é a mesma quantidade, mas não é. Eu vou mostrar como determinar isso. Tá? Quais são as 4 propriedades coligativas? São essas aí. Pressão de vapor, que é a mesma coisa que volatilidade, faltou ali entre parênteses, depois eu boto para vocês. Pressão osmótica, que tem tudo a ver com a biologia, a osmose das células. Temperatura de fusão, que também pode ser chamada de temperatura de congelamento. Gente, qual o ponto de fusão da água? A gente não chama de fusão, é congelamento, né? O ponto de congelamento da água pura é 0 graus Celsius. E o ponto de fusão do gelo é 0. Fusão e congelamento são propriedades, são transformações diferentes, mas o valor é o mesmo. A água, o gelo funde a 0, a água congela a 0. Então, fusão e congelamento, vamos chamar de congelamento. E a temperatura de ebulição. A nossa questão, vamos voltar para ela, é volatilidade. Volatilidade está relacionado à pressão de vapor. Ordem crescente de volatilidade é ordem crescente de pressão de vapor. E aí, a aula de coligativa já está quase acabando. Basta você saber como cada uma dessas propriedades coligativas se comporta. E aí tem um macete que todo mundo aqui já deve conhecer. Se não conhece, tem que conhecer agora. Isso aqui é para você. Olha só. Gente, você deve estar pensando, mas a UERJ específica, ela vai me perguntar o porquê. Só, pelo amor de Deus, não escreva para você na prova. Isso é um rascunho. Olha o que significa para você. Quanto mais partículas você dissolve, olha o que está acontecendo com as setinhas. Tudo ao contrário. Tá vendo? De novo, quanto mais partículas você dissolve, menor a pressão de vapor, maior a osmose, menor o congelamento e maior a ebulição. Para você ter assento. É só você fazer invertendo as setinhas, revezando, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, de novo, quanto mais partículas você dissolve, menor a temperatura, volatilidade. Olha que barato, Natan caiu. Gente, esse V é de pressão de vapor ou volatilidade. Esse O é de osmose. Esse C, por isso que eu botei C, é de congelamento. E esse E é de ebulição. E olha como é que isso é dia a dia. Isso está no seu dia a dia. Se você bota, por exemplo, sal na água, a pressão de vapor cai. Mas a pressão osmótica aumenta. Não é à toa que a água salgada faz muito osmose. Não é à toa que quando você joga sal puro na carne, você tira a água da carne por causa da osmose. Que é coisa mais partícula do que o sal puro. E olha, a temperatura de congelamento diminui. É por isso que você vai no barzinho e aquelas cervejas, aqueles freezers vertical da escola está marcando -4, -3 e a cerveja não está congelada. Por quê? Porque cerveja não é água pura, graças a Deus. Tem coisa dissolvida. Se tem coisa dissolvida na cerveja, tem mais água do que álcool. Seria 0 a temperatura de congelamento dela. Mas ela não é água pura, então ela congela, olha o C de congela, abaixo de 0. Vamos usar sempre a água como solvente universal. Então, jogou sal na água, a temperatura de ebulição é maior do que 100.
Jogou sal na água, a temperatura de congelamento é menor do que 100. Agora, aviso, não cai cálculo disso. Existe uma fórmula matemática para calcular qual é a nova temperatura, chamada lei de Raoult. Isso só cai no IME e no ITA. Na UERJ, a única parte quantitativa é a seguinte: uma pitada de sal diminui a temperatura de congelamento da água. 2 pitadas de sal diminui mais ainda. Pois é óbvio, né? Então, usa a setinha do para você para te ajudar ali. Ó. Quanto mais partículas, menor volatilidade, maior a osmose, menor o congelamento e maior a temperatura de ebulição. É só lembrar que para você tem acento. Pronto. Só não escreve essa porra na prova. Tá bom? Então, mestre, o que eu vou usar aqui na nossa questão? Quanto mais partículas tiver dissolvida, na nossa questão... Deixa eu voltar aqui para a nossa questão. Na nossa questão quanto mais partículas dissolver, menor a volatilidade. A nossa questão é só sobre volatilidade, ok? Só que aí vem um detalhe. Tem a parte quantitativa, sim, que eu vou te perguntar. Por exemplo, imagine que você tem um mol de glicose e um mol de sal de cozinha. Parece a mesma quantidade, mas eu vou te provar que não é. Imagine que você joga um mol de glicose na água, tá? E um mol de sal de cozinha na água. O que acontece quando você joga glicose na água? Vamos começar com a glicose. Glicose está ali na fase sólida, tá? Imagina. Glicose é quase líquida, né? Viscosa, mas tudo bem. Joguei na água, ela vai continuar sendo glicose. Só que ela passa a ser aquoso. Glicose, jogou na água, continua sendo glicose. Quando você joga sal de cozinha na água, há uma diferença na quantidade de partículas. Então, uma partícula de glicose vai virar uma partícula de glicose aquoso. Quando você joga sal na água, olha o que acontece. O sal, ele se dissocia dos seus íons. E aí, uma partícula de sal viram 2 partículas de sal. Quem é que vai ter maior ponto de ebulição? Água com um mol de glicose ou água com um mol de sal? Chat aberto, microfone idem. Tá cheio de dúvida lá? Eu vou falar daqui a pouco. Beleza, Léo? Vou explicar assim o conceito de pressão osmótica. Ó, vamos lembrar para você, para a gente ver. Quanto mais, ó, tem que lembrar do efeito conegativo. Quanto mais partículas, maior a temperatura de ebulição. Olha o finalzinho, para você. Vai revezando. Mais partículas, menor volatilidade, maior osmose, menor congelamento e maior ebulição. Isso aí. Então, a água com sal, dessa quantidade, vai ter maior ponto de ebulição do que a água com glicose. Mas a quantidade é a mesma. Parece a mesma, mas não é. Conclusão: quanto mais partículas, e aí não importa se é molécula ou íon, maior o efeito coligativo. Efeito coligativo? Gente, eu não posso dizer que é maior o ponto de ebulição. Porque se for congelamento, é menor. Se for osmose, é maior. Se for volatilidade, é menor. Caraca, mas toda hora inverte? Sim, para você. Quanto maior o número de partículas, menor a pressão de vapor, maior a osmose, menor o congelamento e maior a ebulição. É o efeito coligativo. Será que agora a gente consegue fazer a nossa questãozinha? Porque a nossa questãozinha, ela é toda de sal. Isso aí, Léo, com sal. Mas a nossa questãozinha lá, ela é toda com sal. Será que a gente vai conseguir fazer? Vamos ver. Vamos ter a tinta aqui, voltar para ela. Nossa questãozinha está aqui. E aí? Bom, é melhor já fazer um caderno de resposta, né, gente? É melhor já fazer um caderno de resposta, porque agora a gente já sabe quem são as espécies. Quem que tem que desenvolver aqui? Claro que você tem que ter as fórmulas. De novo, NaCl, K3PO4 e quem era o outro? Sulfato de amônio. Assunto tamanho A, tópico tamanho A. Repara que são 3 sais. Então aqui é diferente. Não, se fosse você, deixaria isso aqui na prova. Esse sal, quando se dissocia, ele libera 2 íons. O Na+, e o Cl-. Esse sal, quando se dissocia, ele libera 4 íons. Cuidado para não achar que esse 4 aqui... Gente, esse 4 é do PO4. Então, cuidado. São 3 potássios e 1 PO4. Total, 4 íons. Já mudou o efeito coligativo. E esse sal, quando se dissocia, quantos íons são, galera? Vamos ver se você acerta. Sulfato de amônio. Dissociou, são quantos íons?
Chat aberto, microfone idem. Pode gritar no microfone, Eliel. São 3 íons. Muito bem. Por que 3 íons? São 2 de amônio e 1 de sulfato. Gente, olha o slide anterior, lá no rascunho, para você ver que SO4 é um íon só. PO4 é um íon só. Mas esse amônio está entre parênteses porque são 2 íons. E o K3, por que você não botou no parênteses? Porque não precisa, só tem um elemento. É só o K. São 3 íons potássio. E aí, galera? E agora? Aí você lá no rascunho faz um para você, ó. Para você. Esse é rascunho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quanto mais partículas, menor a volatilidade, maior a osmose. Já explicou osmose, Léo. Menor o congelamento e maior a ebulição. Então, eu vou usar isso aqui. Aqui tem mais partículas, tem menor volatilidade. Então, você vai escrever assim, ordem crescente. Vai escrever do jeito que está na prova, de volatilidade. Volatilidade. Ordem crescente de volatilidade. Quanto mais partículas, menor volatilidade. Como as concentrações são iguais, né? 0,1 mol por litro, o que vai influenciar aí é o íon. Cuidado, tá, gente? Há questões que o cara bota concentrações diferentes. Tipo 0,1 numa, 0,2 na outra. O que você vai fazer? Aí você vai multiplicar a concentração pelo número de íons. Tá bom, quer fazer isso agora? 0,1 vezes 2 dá 0,2 mol de íons. Pronto, estou multiplicando, né? 0,1 vezes 4, 0,4. Não precisa disso aqui, né? Mol de íons, mas eu estou usando a concentração, tá? E aqui vai dar 0,3 mol de íons. Eu estou só lembrando que se a concentração for diferente, tá, Lívia? Tá bom, Arielle? Foi, galera? Aí tem que multiplicar. Então, a crescente de volatilidade é quanto mais partículas, menor a volatilidade. Você vai começar com a solução de K3PO4, que é que tem mais partículas. Crescente, sulfato de amônio. Ah, não precisa escrever, não? Não, só fazer assim, crescente, NaCl. E a ordem crescente de pH? É essa? Não. Agora é outro assunto, é outra matéria, mas é uma matéria que a gente já conhece. Ordem crescente de pH. Cuidado, sempre que cai um exercício de pH, o discipular tem que fazer conta. Tem nada, galera. Às vezes a questão de pH é qualitativa, que é o caso dessa. Peraí, eu já ouvi falar que sal é neutro. Ouviu errado. Nem todo sal é neutro. Sal tem caráter, tá bom? Sal tem caráter. Léo, essa questão é muito curtinha, né? O Léo fez um desabafo ali. Essa questão é muito curtinha e às vezes a gente não sabe qual caminho seguir. Por exemplo, ordem crescente de pH. Caraca, como é que eu vou calcular 0,1? Não, meu amigo, 0,1 não serve para nada. É só para dizer que a concentração é a mesma. Se a concentração é a mesma, eu vou analisar de onde vem esse ácido e de onde vem essa base. Como assim, ácido e base? Sabe o que acontece, gente? Todo sal é um derivado teórico de um ácido e uma base. Então, vamos aproveitar que os sais estão lá em cima e já vou rapidinho aqui escrever em vermelho, porque você pode botar isso aqui na prova. O Na vem de base forte. Opa, vamos recordar quais são as bases fortes aqui fora? Bases fortes, formadas por um A e 2A. É para isso que tem tabela periódica na hora da prova. Então, Na vem de base forte, potássio também vem de base forte. Eu estou escrevendo B para errar. Mas é melhor escrever base forte, tá? Porque esse aqui é desenvolvimento. Vou escrever aqui em cima para poupar espaço. Esqueci que eu tinha uma segunda pergunta e o espaço está curto, tá? Deixa tudo isso na prova. O corretor vai adorar ver que você sabe o que você está fazendo. Base forte, ficou apertadinho aqui, mas o amônio é base fraca. Como é que você sabe, mestre, que o amônio vem de base fraca? Acabei de falar o que é forte. Um A e 2A, o resto é fraco. Vou tirar esse B aqui de cima. Pronto. Foi? Gente, isso é decoreba, tá? Toda a família 1A e família 2A forma base forte. O resto dos cátions, base fraca. E é o caso do amônio. Agora, vamos ver um pedaço do ácido. Cloreto. Estou no primeiro sal, galera. Olha lá no topo. Cloreto vem do ácido clorídrico. Epa, mais uma decoreba aqui, ó.
Únicos hidrácidos fortes que existem, decoreba pura, HCl, HBr e HI. Só existem esses hidrácido e ácido que não tem oxigênio, tá? Você tem que decorar. Qualquer hidrácido que não seja HCl, HBr e HI é fraco. Eu sei que você está pensando, pô, eu não decorei isso quando meu professor do cursinho falou. Eu achava que não servia para nada. Serve exatamente para saber caráter de sal. Vamos lá, continuando. HCl, ácido forte. Então, esse sal aqui, ele vem de ácido forte, eu vou sublinhar, e base forte. Toda vez que o sal vem de ácido forte e base forte, ele tem caráter neutro. E o que isso tem a ver com coligativa? Nada a ver, Léo. Nada a ver, Arielle. Tá bom? É outra matéria. Na mesma questão. Mesma coisa no H3PO4. Só que olha o que acontece com o H3PO4. O PO4, eu mostrei lá no slide, ele vem do H3PO4. Olha para a fórmula desse ácido aqui na base, do lado de fora. Se você pegar o número de oxigênios, 4, e subtrair do número de hidrogênios, que é 3, dá 1. Sempre que esse número der menor do que 2, ele é fraco. O ácido fosfórico é fraco. Ah, quando é que vai ser forte? Calma que eu vou mostrar quando é que vai ser forte. Então, o ácido fosfórico, que deu origem ao fosfato de potássio, ele é um ácido fraco. Questão bonita, hein? Quem ganhou na briga aqui do forte com o fraco foi a base. Se a base ganhou na briga, esse sal tem caráter básico. Tá vendo? Não era para calcular pH. Adivinha qual vai ser o caráter do outro sal que está faltando? Deve ser ácido. Dito e feito. Esse sal aqui vai ter caráter ácido. Como é que eu mostro isso para o moço da UERJ? Do jeito que eu estou fazendo mesmo. Mas por que esse último sal tem caráter ácido? Porque ele vem de uma base fraca e do ácido sulfúrico, que todo mundo já decorou que é forte. Mas não precisa decorar, não. Olha por que o ácido sulfúrico é forte. Eita. H2SO4. Você tem que redesenhar num rascunho o ácido sulfúrico, viu, Léo? Você faz um rascunhozinho e olha o que vai acontecer no caso do H2SO4. Aqui no cantinho, ó. H2SO4. Na hora que você pega o número de oxigênios e subtrai do número de hidrogênios, dá 2. Sempre que der 2 ou mais do que 2, o ácido é forte. Por isso que o fosfórico é fraco. Viu, Arielle? O fosfórico é 4 menos 3, deu 1, fraco. Então, está aqui a aula. Ó. Deu mais do que 2, essa subtração, ou 2, é forte. E aí, no caso do ácido fosfórico, no caso do sulfato de amônio, ele é derivado de um ácido forte e uma base fraca. Por isso que ele tem caráter ácido. E agora, como é que é a ordem crescente de pH? Lembra que pH é inversamente proporcional à acidez. Tá vendo? Não era para calcular nada. O sal de caráter ácido vai ser, com certeza, o que vai dar a solução de menor pH. O de caráter neutro vai dar pH 7. Tá? Esse aqui é o único pH que você pode afirmar, 7. Os outros você não sabe. Só sabe que vai dar menor do que 7, 7. E o de caráter básico, maior do que 7. Questão bonitinha, né? Bonitinha pra caramba. Curtinha, pim, 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 com muita informação. Aprendemos coligativas. Léo, eu vou te fazer uma proposta. Como a aula está apertada, faltam 7 minutos para acabar, eu vou explicar a osmose no próximo simulado, no simulado 7. Porque exatamente no simulado 7, que é o que vocês vão fazer em casa com calma, eu vou marcar um diazinho de explicar a osmose para vocês, tem lá a osmose. A única coisa que eu posso te falar agora sobre a osmose é o seguinte: tem que ter membrana para ver a osmose. Não existe pressão osmótica sem membrana. Então, toda a questão que cai de osmose na UERJ, são poucas, é relacionada à membrana celular, ou é um saco de papel celofane com uma solução dentro. Então, olha que barato. Se eu botar água salgada dentro do papel celofane, você pode fazer em casa, e jogar um aquário com água pura, vai entrar água pura dentro do saco de papel celofane, que na verdade é tipo um plástico, e o saco vai estourar. Pode estourar. Ele vai inchar. Coisa que acontece, né? Já estou dando aula aí de osmose.
coisa que acontece no caso das células também. Se você fizer o contrário, pegar um saco com água pura, né, um saco plástico de papel celofane com água pura, e mergulhar num aquário de água salgada, vai acontecer o contrário. A água vai sair, passar pela membrana, que é o papel celofane, e o saco vai murchar. Tá bom? Isso é osmose. Tá bom? E aí isso tem uma pressão ali dentro. Na membrana existe uma pressão chamada pressão osmótica. Ok? Então só grava isso. Osmose tem a ver com membrana semipermeável. E no simulado sério tem uma questão maneiríssima de pressão osmótica que você vai entender melhor. Tá bom? Quarta questão. Essa é muito rápida. Essa é muito rápida. Eu lembro que a Lívia, foi a Lívia, né? Acho que foi a Lívia ou... Não, foi a Lívia. Hoje vários alunos tiraram dúvida. A Lívia, a Arielle, a Mariane, a Tatiele, a Ana Clara. Essa questão aqui é uma questão de soluções. Bem direta. Deixa eu ver se eu fechei a questão anterior. Fechei. Coligativas e funções inorgânicas. Tá? Essa parte de sal aí não é cálculo de pH. Todo mundo sabe que o sal de caráter ácido vai dar menor pH, sal de caráter neutro fica no meio, sal de caráter básico fica assim. Então não tem que calcular nada. Tá bom? Agora, essa questão aqui é bem direta. É de neutralização ácido-base através de soluções, ou seja, titulação. Eu trouxe essa questão para te apresentar uma fórmula pronta, rápida, que acelera demais o cálculo dessa questão. Um comprimido de aspirina... Desculpa. Um comprimido de aspirina, né, contendo 500 miligramas de ácido acetil salicílico, de acordo com o rótulo, foi completamente dissolvido em éter etílico. É só para dissolver, tá, gente? Para determinar o teor de AAS, ácido acetil salicílico, neste comprimido, foi realizada a titulação. Ah, meu amigo, quando aparece essa palavra aqui, eu já vou te trazer uma fórmula pronta para acelerar toda e qualquer titulação ácido-base. Tá bom? Titulação da solução ácida com hidroxissódio padrão 0,1 mol por litro, gastando 25 ml desse titulante. Tá? Hidroxissódio também é importante. Tá bom? Com base na fórmula do AS, você vai ver já porque que essa fórmula é importante. Determine o teor desse ácido do comprimido e nomeie as funções orgânicas presentes. Vamos nomear logo, que é mais fácil, né? Pode fazer fora de ordem, mestre? Sempre pode fazer fora de ordem. Tá? Nomear a função orgânica aqui é moleza. Que funções orgânicas você está vendo no ácido, né, acetil salicílico, no AS? Bom, essa aqui que está chorada em amarelo, claro que é ácido carboxílico. Mas cuidado, a outra função aqui não é ácido carboxílico. Deixa eu passar a borracha aqui. Tá? Essa outra função é éster. Muito bem, não pode errar a função orgânica, pelo amor de Deus, né? Ácido carboxílico e éster. Deixa eu ver isso melhor. Então, as funções orgânicas caracterizadas aqui são ácido carboxílico e éster. Não confunda éster com éter, tá? E nem é cetona com éster. Tá bom, gabarito. Tá? Agora, como é que eu vou descobrir o teor desse ácido, que é o ácido acetil salicílico, no comprimido? Está escrito lá no texto, isso vai ser importante, que o comprimido tem 500 miligramas. E aí, galera, teor é um jeito que a UERJ também encontrou de perguntar qual é a pureza. Com certeza, eu vou ter que encontrar menos do que 500 miligramas nesse comprimido. E qual a fórmula pronta, mestre, que você falou que vai trazer para a gente toda vez que tiver titulação? Essa aqui, ó. Molaridade do ácido vezes X do ácido vezes volume do ácido é igual a molaridade da base titulante, X da base titulante, volume da base titulante. Como é que eu vou decorar essa fórmula? Moleza, ó. Machava igual a mamachava. Ridículo, né? Cara, mas olha só, esse produto mostra exatamente quais são os parâmetros da titulação. A gente titula um ácido com uma base para saber qual é a concentração dele. Ah, mestre, mas nesse caso aqui eu quero saber massa. Tudo bem, é uma reformulação da fórmula pronta, mas acelera muito isso aqui, senão você vai ter que fazer estequiometria. E aí, olha uma coisa importante na fórmula. Esse ácido acetil salicílico só tem uma carboxila. Isso é muito importante, porque isso mostra que ele é um monoácido. E é isso que aparece na fórmula. O X é o número de hidrogênios que o ácido tem. Ah, mas esse ácido aí é orgânico, ele está cheio de hidrogênio na fórmula. Sim,
Mas não é um número de hidrogênio qualquer, não. É o número de H+. Da mesma forma que o X da base, olha, nosso rascunho, é um número de OH-. Cara, isso aqui acelera pra caramba. Mesmo quando o gabarito, que é o caso dessa questão, não sai direto dessa forma. Quer ver? Vamos lá. Bom, já que é uma titulação, eu vou chegar aqui e vou botar a fórmula pronta. Machava, polaridade, X, volume, igual a Mabshaba. Eu quero te provar por que essa fórmula funciona. Bom, mas antes disso, lembra que você está fazendo uma prova que tem um cara que vai tentar entender isso. Então, primeiro coloca a fórmula, tá? E depois você coloca os valores. O perigo de fórmula pronta é o cara sair preenchendo aqui com valores, né? E aí o cara que vai corrigir a prova não entende. Se você quiser, não é obrigado, mas olha que barato. É assim que você aprende. Quando você pega a molaridade, que é mol por litro, e multiplica pelo volume em litros, já vai dar um número de mols. E é isso que essa fórmula quer dizer. Essa fórmula quer dizer que o número de mols de H+ é igual ao número de mols de OH-. Claro, numa neutralização ácido-base, não é o ácido que reage com a base, é o H+ que reage com o OH-. Aliás, H+ somado com OH-, não esqueça desse conceito, água. Tá bom? Ah, eu preciso botar o que está aqui em preto? Não. Mas eu estou colocando em preto para você entender por que Machava funciona. Gente, titular é neutralizar completamente. Neutralizar completamente é todo o H+ ser aniquilado por todo o OH- e vice-versa. Agora, não esqueça o que significa cada coisa ali da fórmula. M de molaridade, X número de H+, V volume. E esse volume pode ser em qualquer unidade, tá? Alô, você que achou assim, o volume tem que ser em litro. Pode ser em qualquer unidade, contanto que seja a mesma unidade dos dois lados. É um produto. E isso não vai acontecer. Olha só. Ele usou para titular, voltar aqui, ó, 0,1 mol por litro de base gastando 25 ml. Olha o que eu vou fazer. 0,1 mol por litro de base, agora é hora de preencher. NaOH, olha a fórmula. Hidróxido de sódio é uma monobase. Se é uma monobase, o X é igual a 1. Ó, cuidado, hein, galera. Se usasse hidróxido de cálcio, o X era 2. Se usasse hidróxido de alumínio, o X era 3. É o número de hidroxilas. E o volume, olha aqui a pegadinha. Você poderia colocar em ml, contanto que o volume do lado de lá saísse em ml. Mas você não tem o volume do lado de lá, o volume do ácido. Então, presta atenção que daqui a pouco eu vou te explicar, mas já vou colocar em litros. 25 vezes 10 a menos 3. Galera, o que é 25 vezes 10 a menos 3? O volume de solução básica em litros. Já já você vai entender por que disso aqui, Arielle. Se liga, Stephanie. Agora vem o pulo do gato. Olhei para a fórmula do ácido, e percebi que o meu ácido acetilsalicílico só tinha uma carboxila. Então, o X dele vale 1. Só que eu fucei o texto e não achei mais nenhuma informação. Ah, já sei! Tem esse 500 aqui. Guarda esse número no bolso. Esse 500 é a massa, que diz que está no rótulo, né? Que tem de ácido acetil. Gente, mas eu não confio no rótulo. Eu quero, inclusive, testar se tem 500 mesmo. Com certeza, se o exercício de pureza, eu vou achar uma massa menor do que 500. Mas como é que eu vou achar massa? Na fórmula pronta, Machava Mabishava. Agora vem a mágica. Eu vou adaptar a fórmula pronta. Toda a fórmula pronta é que nem bolo de caixinha. Eu não tenho a molaridade e também não tenho o volume. Mas eu sei, Léo, que molaridade vezes volume em litros é número de mols. Olha lá o que eu fiz. Eu descobri o número de mols do ácido sem ter que fazer estequiometria. Molaridade vezes... Para quem não acredita, faz aqui uma... Ó, vou fazer aqui do lado de baixo. Ó. Molaridade é mol por litro. Se eu multiplico pelo volume em litro, aqui é análise dimensional. No cantinho direito da parte de baixo, eu peguei mol por litro, multipliquei por litro, sobrou o número de mols. Então, eu estou provando para vocês que vale a pena a fórmula pronta, mas que você vai ter que dar uma adaptadinha. Né? No final, você vai ter que pegar as duas grandezas que você não tem e transformar numa só.
E agora eu descobri o número de mols de ácido. Quantos mols de ácido carboxílico tem no meu comprimido? Agora você entendeu por que o volume tinha que ser em litros? O volume tinha que ser em litros para você poder cortar a molaridade com volume em litros e achar o número de mols. Então, se você esqueceu de botar esse 10 a menos 3 aqui, babum, o volume tinha que ser em litros. 25 vezes 10 a menos 3 vezes deu 25. Bom, já vou botar em notação científica. Isso aqui dá 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Não se perca. De quê? De AS. Como é que você passa isso aqui para grama? Bom, aí tem um trabalhinho lá na formuleta. E eu, se fosse você, fazer um rascunho aqui, ó, contar carbono, 6 no anel, 7, 8, 9. Mas colocaria no padrão de resposta. O AS é um C9H8, se não me engano, O4. Por que é imperativo acertar essa fórmula? Bom, O4 você já está vendo. Os H estão escondidos. Ó, tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com esse que gosta de aparecer 8. Acertei. Ah, e se eu errar a fórmula molecular? Vai errar a conta. Porque agora eu vou transformar esse número de mols em massa, com a velha e boa regra de 3. 1 mol de C9H8O4 tem massa molar. Alguém fez essa massa molar aqui para acelerar? Ajudar o mestre? 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Se você quiser, você já pode achar até em miligramas aqui o gabarito. Alguém tem a massa molar da aspirina aí para ajudar o mestre? 9 vezes 12. 20, 132, 100, 100, a cabeça já está falhando. Se alguém tiver a massa molar aí para ajudar, 180? Obrigado, Arielle, 180. É aspirina, 180. Eu sabia que era 180. Então, galera, a massa molar, esqueci que era aspirina. A cabeça já está falhando, né? 180. Mas de onde vem esse 180? Ninguém vai dormir sem saber. Carbono pesa 12, hidrogênio pesa 1, oxigênio pesa 16. Aí você faz essa continha aqui, 180. E aí, preste atenção, lembra que esse 10 a menos 3 aqui significa mili. Então, se você quiser, já pode ter o resultado em miligrama, que é ótimo ter o resultado em miligrama. Mas tudo bem, vamos fazer normal aqui para ver quanto é que vai dar. O dobro de 180, 360. 360 mais a metade, que é 90, dá 450, né? 450 vezes 10 a menos 3. A cara da UERJ, números gostosos. 450 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 450 miligramas. O meu comprimido era todo puro? Não. Agora eu vou poder calcular o teor. 500 miligramas é o comprimido inteiro. 100% do comprimido. Só que, de verdade, só 450 miligramas eram AAS, ácido acetil salicílico. Isso aqui vai dar 90% de teor, também conhecido como pureza. Quem chegou no 450 ganhou um pouquinho, quem chegou no 90% acertou o teor. Teor é a mesma coisa que pureza, teor de 90%. É um comprimido de merda, tá? Aliás, vamos fazer aqui um contexto científico aí para a galera. Médicos do futuro. Princípio ativo de medicamento não pode ser 90% de pureza, tem que ser 99,9%. Bom, óbvio que no comprimido pode ter 90%, pode ter 10% ali do recipiente, etc. Mas não foi o caso. O cara disse que no rótulo tem 500 miligramas de AS. Eu fiz a titulação, achei 450. Porra, que merda de comprimido, né? Isso aí é horrível. E aí, galera? E as funções orgânicas, para a gente terminar o dia de hoje, são ácido carboxílico e éster. Não precisa desenhar de novo, não, estrutura, tá? Gente, eu tenho uma notícia para dar a vocês. A quinta questão está meio bugada. E eu fiquei o dia inteiro procurando onde eu tirei esse gráfico aqui, porque eu tirei esse gráfico de um livro, dos milhares de livros que eu tenho aqui em casa. E eu não achei de onde eu tirei esse gráfico, tá? Então, eu vou pedir para a gente pular para a sexta, tá? Eu sei que já passamos 8 minutos. Pular para a sexta, tá? Também tem um bugzinho aqui que eu vou corrigir agora, Lívia. E depois eu volto na terça-feira, eu volto na quinta com o gráfico certo. Eu vou mandar o gráfico certo para você. Na verdade, o gráfico não está bugado, não. É que está dando um cacê que é surreal, tá? O cacê que está dando da fotossíntese não é um cacê real.
Então, pula a quinta, deixa ela de stand-by. Eu vou melhorar aquele valor lá do gráfico, mas eu não vou perder aquela questão, não, que ela é maravilhosa. Ela é de equilíbrio químico. E aqui, meu amigo, chegou a hora de eu te apresentar uma reação orgânica do nosso checklist. E aí? Para quem está chegando depois, Stephanie, Lívia, Luiz, Mel, todas essas reações que estão em amarelo já foram vistas aqui nos nossos simulados. Ah, mas eu perdi. É só pegar lá no YouTube as 10 aulas, assistir de novo, ou os 10 slides e achar. Eu vou fazer o contrário. Prometi, não era para ter falado isso, mas já falei, é a surpresa. Eu vou anotar onde está cada uma dessas reações e vou mandar para vocês. Esse papelzinho vai ser na forma de papel mesmo, vai ser maravilhoso para você poder buscar. Só que aqui tem coisa nova. Olha o que vai acontecer nessa questão aqui. Um haleto orgânico reagindo com amônia. Substituição em haletos. Galera, talvez você não soubesse, mas os haletos orgânicos, eles são, assim, os compostos um dos mais reativos da química orgânica. Tá? Dá para você fazer várias substituições. E aí tem que ter só um pouco de criatividade. Porque substituição é tirar alguém, levanta a plaquinha assim, e botar alguém. Sabe? Tipo jogo de futebol. Você tira o atacante, bota o atacante. Tira o goleiro, bota o goleiro. Na química você não faz substituição louca. Ah, tirei um atacante, botei um meio-campo. Não, não, não. Se você descobre quem sai, você descobre quem entra. E é isso que vai acontecer nas substituições em haletos, tá? Vamos voltar para a nossa questão? Vamos substituir aí, cadê? Um haleto orgânico, só que agora é uma retrossíntese. Olha que barato. Existe um haleto orgânico que reagiu com amônia NH3, e deu propilamina. Porra, já estou te dando a reação, tá? Devagar. Numa segunda reação, este produto, cuidado com a língua portuguesa, hein? Quem é este produto? A propilamina. Reagiu com ácido acético. Putz, mais uma reação que você tem que saber. Só que essa reação aqui não é de haleto. É uma reação que a gente já estudou. Os ácidos carboxílicos reagem pra caramba, produzindo uma nova função orgânica. Então, não sei se você percebeu, nesse parágrafo simples, eu te dei 2 reações orgânicas. Se você não sabe a primeira, dá para fazer a segunda. Por que dá para fazer a segunda se é a primeira? Porque eu já sei o produto da primeira, é propilamina. Então, vamos lá. Olha só de sacanagem, vou mostrar a segunda reação. A segunda reação é propilamina mais ácido acético. Galera, ácido acético é o nome usual do ácido etanólico. Tá? Mas por que você está fazendo essa reação? Eu quero fazer a segunda antes da primeira. E aí eu quero um pouco de criatividade. Galera, essa reação aqui, lá no nosso checklist, já foi vista. É mais ou menos ali as reações com ácidos, né? As esterificações, né? Ácidos sofrem reações químicas. Mas essa aqui é mais do que isso. Ácido carboxílico é rascunho, gente. É um ácido. E a amina é uma base. Porra, então é só você lembrar que ácido com as bases, né? Ah, já sei, dá sal mais água. Mais ou menos. Porque as aminas são bases, mas não pelo conceito de arrênios, pelo conceito de bronze e de bronze. Então, olha que barato. Imagine você, o ácido carboxílico, fazendo aquilo que ele é capaz de fazer, que é doar o seu H+. Né? Todo ácido carboxílico está louco para doar o H+. É o que eu falo. Não deixe em branco, não. Pega lá teu rascunho e sai rabiscando. Tenta fazer alguma coisa sensata. Porra, eu sei que ácido tem caráter ácido. Eu sei que amina tem caráter básico. Pô, não deve ser algo diferente. Vamos fazer esse H sair daqui, né? E ir para a amina. Olha o que vai acontecer quando esse H sai daqui e vai para a amina. Ele vai para o grupo funcional da amina. Gente, isso aqui é um rascunho, tá, gente? Vai dar um troço estranho, né? Vai dar NH3+. E o outro pedaço vai ficar O-. Então, vamos ligar essas coisas, porque não faz sentido esse cara ficar O- e o outro pedaço ficar assim, NH3+. Não é isso, gente? Aqui. Não faz sentido. Você tem... Positivo e negativo se atraem, né? Gente, isso aqui não precisa ir na prova, não. Olha o que vai acontecer com isso aqui. Esse negativo vai atrair esse positivo, porque negativo e positivo se atraem, e vai fundir esses 2 pedaços.
Gente, repara que a pergunta é gerando uma nova função orgânica. Que função orgânica você acha que vai fazer? Olha que barato. Quando esses dois pedaços fundirem, mas não pode ser algo que você nunca viu. Ah, função orgânica, too black, too blue. Não, é uma função que você estudou. Cara, isso parece muito com amida. Basta que saia a água aqui. E é verdade, se você tirar a água, como é que é a fórmula da água? H2O. Olha o que vai sobrar aqui. Caraca, eu não inventei, ó. Tirei o O, tirei 2 Hs, então ficou um outro. Gente, essa reação química, ela já foi estudada com outro nome, que era o contrário. Cadê? Peraí. Checklist. Hidrólise das amidas, aqui. O que é a hidrólise das amidas? Tu pega uma amida, joga água, quebra e vai dar o quê? O ácido carboxílico e amônia. Mas nesse caso aqui, que a minha amida é substituída lá no nitrogênio, vai dar um ácido carboxílico e amina. Então, olha que barato, a gente já estudou a reação de volta dela, que é a hidrólise. A de ida é que você não sabia o que dava. Então, galera, preste atenção. Se você faz um ácido do âcido H+ para base, forma NH3+ e O-. Ficou feio isso aqui, mas eu vou melhorar. E aí, O- e NH3+ tende a se unir liberando água. Faz sentido aqui. O- e NH3+, porque positivo e negativo se atrai. E aí, na verdade, você deve estar pensando, mas eu não saberia que libera água. Porra, mas você tem que formar uma função que existe. Qual é a nova função orgânica formada? Amida. Aliás, gente, pega a biologia para te ajudar. Como é que os aminoácidos se ligam? Amina com ácido, não é? Então é isso, é uma amina com ácido. Ah, mas isso é um aminoácido, é uma amina e um ácido. Tá bom, finge que esse ácido é do aminoácido e finge que essa amina é de outro aminoácido. Pronto, isso aí é ligação peptídica. Isso aqui é similar, essa ligação que se formou aqui, ó, ela é similar à ligação peptídica. Ela não é uma ligação peptídica, porque não é um aminoácido, mas ela é similar. Vou botar entre aspas. É como se fosse uma ligação peptídica. Tá bom? Então eu fiz a segunda reação sem a primeira. Tá? Ele não quer a segunda. Quer a segunda reação. Indica a nova função orgânica. Tá bom. É uma amida e eu vou botar sem esse intermediário aí, tá? Esses intermediários aqui foi só para mostrar que você pode fazer na hora. A sua reação vai ser amina mais ácido dando papapá mais ácido. Agora, escreva o nome oficial do aleto orgânico. Olha, a Lívia me lembrou aqui, me mostrou que realmente fica difícil você dar o nome oficial, porque você não sabe quem é o halogênio. Halogênio pode ser com flúor, cloro, brum e outro. Então, eu tenho uma sugestão aqui para a questão não ser anulada. Em vez de falar um aleto orgânico, bota assim, um cloreto orgânico, que aí você já sabe que é com cloro. E aí chegou a hora da gente fazer essa reação. Como é que o cloreto orgânico vai reagir com amônio produzindo propilamida? Propilamida, tá bom? Eu quero o isômero de posição da propilamina e o nome oficial do aleto orgânico. Não precisava nem fazer, tá, a reação, porque eu não pedi a reação 1. Mas pensa comigo, o número de carbonos não vai mudar. Um cloreto orgânico reagiu com amônia dando propilamina. Se deu propilamina, você desenha o propil e pendura o cloro. Só que eu quero o nome oficial desse cara. Um cloropropano. Isso aqui é rascunho. Cuidado que o nome oficial de aleto não pode ser cloreto de propila. Tem que ser um cloropropano. E por que um? Porque é no carbono 1, senão não dava propilamina, dava isopropilamina. Tu quer conhecer essa reação? Sim, é uma substituição em aletos. Vou mostrar ela para vocês. Gente, olha aqui a substituição em aletos para você saber e liberar vocês, que já passei 18 minutos. Isso não tem que ir na prova. Mas é o desenvolvimento. Então tá bom, olha só. Imagine que você tem aqui um cloreto, é o desenvolvimento. Um cloreto que você não sabe qual é, um cloreto que você não sabe qual é, você deixa em branco. Retrossíntese é assim mesmo, você bota um retângulo assim, reage com a amônia,
Essa reação número 1, para dar propilamina. Isso é nomenclatura. Está na cara que isso foi só o que o texto falou. Olha lá, tem um cloreto orgânico. Se é orgânico, tem que ter carbono. Que reage com propilamina, com amônia, para dar a propilamina. Está na cara que essa reação vai ter que ter um outro subproduto. Vou mostrar por quê. NH2 veio da amônia, mas está faltando um H da amônia. Né? Ó, amônia é NH3. Propilamina é NH2. Onde foi parar o outro H? No subproduto. E quem mais está nesse subproduto? O cloreto. Que aí eu peço desculpas. Eu não escrevi cloreto, eu escrevi aleto. Se for fazer genérico, seria HX. Mas como é com cloreto, para a gente poder dar o nome, é HCl. Gente, agora olha para essa reação. Essa é a reação número 1, a primeira. Aquela que não precisava ser escrita, mas eu estou escrevendo para você. Porra, para saber quem é o cloreto orgânico, vira um exercício do tipo T, está faltando a ti. Eu botei cloro aqui por causa da palavra cloreto. Eu botei hidrogênio aqui porque veio da amônia. Depois eu mostro a reação de substituição. Depois eu digo até o mecanismo dela. Mas quem é o cloreto orgânico? Só pode ser 3 carbonos do mesmo jeito com cloro na ponta. O nome desse cara? 1-cloropropano. A segunda reação, que eu já tinha feito antes da primeira. Calma que daqui a pouco eu mostro o mecanismo dela. Mas a segunda reação ele pede, que é pegar a propilamina e reagir com ácido carboxílico, só que agora eu não vou fazer o mecanismo dela todo, não. E vai dar uma amida N substituída, com 2 nitrogênios aqui, 2 nada, 3 nitrogênios aqui. Deixa eu ver se eu acertei lá no meu rascunho. Agora eu acho que eu botei um carbono a menos. Não, tá certo, 3 nitrogênios aqui. Certo. Tá? E eu só quero o nome dessa função aqui. Ah, não esquece da água, tá? O subproduto dessa reação é água. Essa reação 2 é uma neutralização ácido-base, praticamente, mas no conceito de aminos. Por isso que não deu sal. E a função formada está aqui. Qual é o nome dessa função formada? Amida. Só o nome da função. Tá? Então, o nome do cara, cloreto, o nome da função, amida, o que está faltando, indica a função. Não, calma. Ah, não. Escreva o nome e a fórmula em linha de ligação. Ah, tá. Essa fórmula aqui tinha que ir na prova. Fórmula em linha de ligação. Eu fiz tudo em linha de ligação. Tá bom? E aí, de novo, galera, só deu o nome 1-cloropropano porque eu tive que corrigir lá para cloreto orgânico. Isso é uma substituição em aletos, tá? Isso é uma reação orgânica que a gente não tinha visto ainda. E aí, gente, uma curiosidade, tá? Olha o que os alitos podem fazer. Leva para casa isso. Eu sei que o nosso tempo já acabou, mas leva isso aqui para casa. Quando você tem um aleto, tipo esse aqui, né? Olha lá, esse aqui, o cloreto. Tu pode reagir esse cara com NaCN, que vai dar nitrila. Você pode reagir esse cara com amônia, foi o que eu fiz aqui. Você pode reagir esse cara com... Ah, essa aqui é a mais famosa. Peraí, tá fugindo aqui a canetinha. Você pode reagir os aletos, uma porrada de coisa. Você pode reagir com NaOH em meio aquoso, que é importante o meio, que vai dar uma substituição. Todos os aletos fazem reações de substituição. Você pode reagir esse cara, peraí, a gente já subiu, com alcóxido, que eu ainda vou mostrar como é que se faz. Alcóxido é um alcalino com sódio. Agora, se você for uma pessoa, que é água, tá? Criativa, você acerta todos esses produtos aqui. Porque nos aletos, quem sai é o Cl-. E se você sabe quem sai, Cl-, você sabe quem entra. Acabou. Aliás, posso ir mais longe. Substituição do Cl-, Cl- e amigo de núcleo. Substituições nucleofílicas. Essas 4 reações de aletos, inclusive essa que a gente fez ali em cima, são substituições nucleofílicas. Mas isso é assunto para uma próxima aula.
Simulado 6 já tem essa parte aí de mecanismo de reação. Tá bom? Então, vamos lá. Quem reclamou que aquela primeira reação era complicada, não era. Porque, vamos lá, eu disse que a reação do cloreto orgânico, o haleto orgânico com amônia, deu propilamina, o subproduto só pode ser HCl, e você vê de costas, o TET está faltando a ti. Aqui, o TET está faltando a ti. Essa interrogação é o que está faltando, são os 3 carbonos mais o cloro. Agora, pega esse rascunho aqui, pega essa visão aqui embaixo. Todo haleto pode reagir com NaCN, com amônia, com NaOH meio aquoso, com alcóxido, e tenta ver o que vai dar nessas 4 substituições. Tenta fazer em casa. Porque uma delas a gente fez hoje, que é com amônia. Como é que seriam as outras? Tá vendo, Lívia? A gente ficou meio boladão nessa reação do haleto, mas não é nada demais. Haleto reage pra caramba, tá bom? A de baixo é outra parada. A reação número 2 é uma neutralização ácido-base que vai dar amida, tipos aminoácidos, quando se ligam. Reações orgânicas, isomeria. Ah, tem isomeria, esqueci aqui, gente. Eu quero saber, né? O isômero de posição da propilamina. Dei uma olha, o Guedes perdendo ponto, parte 2. Né? Eu não quero saber a fórmula em linha de ligação. Não. Eu quero o nome oficial do haleto e a fórmula. Cara, isso aqui não é para manter o tiro em fúria aqui, não. Deixa eu limpar. Não é essa fórmula que eu quero. Já está batendo sono, né? Eu quero a fórmula em linha de ligação do isômero de posição da propilamina. Ficou mais fácil ainda. Essa aqui é a propilamina. Quem é o isômero de posição dela? Tem que mudar a posição. Cara, como é que você muda a posição dessa amina? Por favor, não transforme em amina secundária. Troca a posição do grupo amino. Pronto. Essa é a fórmula em bastão do isômero de posição. Bom? Galera, todo mundo com fome, todo mundo com sede, quase 10 horas. Vamos parar por aqui. Tá bom? 5 questões eu fiz hoje. Pulei a quinta. Amanhã de manhã você vai estar com a quinta aí no WhatsApp, bonitinha para você refazendo. Tá bom? E terça-feira a gente volta fechando esse simulado. De novo, terça, quarta e quinta temos aula. Terça, quarta e quinta temos aula. E esse fim de semana você recebe 4 simulados para ficar treinando. Galera, eu sei que vocês estão cansados, todo mundo tenso, eu estou com a dor nas costas ferrada. Mas agora é fôlego, é maratona UERJ. Caraca, tá faltando 100 metros para chegar, para desistir. Agora, gente, é dar um gás final, porque a gente vai ter aula terça, quarta, quinta e tem surpresa no sábado. Tá bom? Valeu, galera. Beijo grande, boa noite. Qualquer dúvida, chama no chat que eu ainda vou jantar. Tá bom? Eu tiro dúvida jantando numa boa. Vou ler suas dúvidas, Léo, que são de outros assuntos e já respondo para vocês. Pode tirar dúvida. Valeu, gente. Beijo grande. Tudo de bom. Tamo junto. E essa questão aqui de reações orgânicas foi cascuda. Valeu, galerinha. Um abraço. Tchau, tchau.